Você já sentiu que quanto mais você se esforça para ser notado, mais as pessoas te ignoram? Que por mais que você esteja presente, disponível, tentando agradar, parece que sua presença não tem impacto? A verdade é dura, mas libertadora. Ninguém valoriza o que está sempre ao alcance e sem postura. E é exatamente por isso que muitos se sentem descartáveis. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho silencioso, forte e respeitado, onde você não precisa implorar por atenção, porque a sua simples presença já impõe respeito? Esse vídeo vai te mostrar, através do estoicismo e dos ensinamentos de Marco Aurélio, como se tornar uma pessoa tão autossuficiente e tranquila, que os outros naturalmente sentem a sua ausência, desejam sua presença e reconhecem o seu valor, sem que você precise pedir. Fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a forma como as pessoas te veem e, principalmente, como você se vê. Você já percebeu como é exaustivo tentar agradar todo mundo o tempo inteiro? Como, por mais que você se esforce, se doe, se molde, parece que nada nunca é o suficiente para ser realmente valorizado. Isso acontece porque existe um ciclo silencioso, quase invisível, que prende muita gente, o ciclo da rejeição e da validação. Você sente que precisa fazer mais para ser aceito, mas quanto mais você faz, menos você se reconhece. E nesse processo, algo muito sério acontece. Você vai deixando de ser você mesmo, vai deixando de se escutar, de se respeitar, de se posicionar, tudo para ser aceitável. Mas no fundo, o que isso revela é uma busca de... Continuarmos. Se você quer praticar o estoicismo com disciplina e êxito todos os dias para sua evolução mental, clique no primeiro link da descrição e conheça estratégias infalíveis para transformar sua vida. Desesperada por reconhecimento externo. Uma carência disfarçada de esforço. A verdade é que quando vivemos tentando agradar o outro, sem antes agradar a nós mesmos, nos tornamos reféns da opinião alheia. E o mais cruel disso tudo é que essa tentativa constante de se fazer necessário acaba tendo o efeito oposto. As pessoas começam a nos enxergar como alguém sem valor próprio, previsível, disponível demais. É aqui que entra a dor da rejeição, porque não existe dor maior do que se doar demais e não ser visto, não ser lembrado, ser esquecido como se nunca tivesse feito nada. Isso destrói a autoestima, afunda a confiança e faz você se perguntar: o que eu fiz de errado? Só que talvez a pergunta correta seja: por que estou me esquecendo de mim para ser lembrado por outros? Quando você começa a se anular, quando abre mão dos seus limites, da sua individualidade, da sua verdade, tudo por aceitação, é questão de tempo até perder a si mesmo. E o pior, as pessoas sentem isso, sentem a sua insegurança, a sua dependência emocional e mesmo que inconscientemente, elas se afastam. O que é abundante, desesperado, carente, não é visto como valioso. É o paradoxo cruel das relações humanas. E a saída disso não está em fazer ainda mais pelos outros. Está em começar a fazer mais por si mesmo. E é aqui que o estoicismo entra como um caminho de cura e reconstrução. Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se os seus pensamentos estão girando em torno do medo de ser rejeitado, você está entregando sua vida ao controle dos outros. O primeiro passo para mudar isso é entender que você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ser tudo para todo mundo. Você só precisa ser inteiro para si mesmo. E isso começa com uma escolha simples, porém poderosa: parar de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Quando você entende que sua presença já tem valor, mesmo em silêncio, mesmo sem esforço, você começa a inverter esse ciclo. Deixa de implorar por espaço e começa a ocupar o seu lugar com naturalidade. No próximo capítulo, você vai entender por que a ideia de precisar de alguém para se sentir completo é um dos maiores venenos emocionais e como os estoicos
há milênios, já mostravam um caminho mais forte, mais estável e mais verdadeiro para se viver. Desde cedo, somos ensinados que alguém vai nos completar, que em algum momento uma pessoa vai aparecer na nossa vida e fazer tudo finalmente fazer sentido, que seremos felizes, seguros e realizados quando formos amados por alguém. Só que essa ideia, tão romantizada e repetida, esconde uma armadilha perigosa: a dependência emocional. Porque, se você acredita que só será completo quando alguém estiver ao seu lado, você entrega sua paz nas mãos de outra pessoa. E mais cedo ou mais tarde, isso cobra um preço. Quando esse alguém se afasta, seja por escolha, por circunstância, ou por não conseguir sustentar o ideal que você projetou, o que resta é um vazio, uma sensação de perda que vai muito além da ausência física. É como se você perdesse a si mesmo junto com o outro. E é aí que muitos se desesperam, entram em ciclos de busca, relacionamentos tóxicos, vícios emocionais. Tudo tentando recuperar algo que, na verdade, nunca esteve fora: a sua completude. O estoicismo oferece uma perspectiva poderosa sobre isso. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna aquilo com o que se alimenta. Se você alimenta sua alma com carência, ela se torna frágil. Se alimenta com expectativa constante nos outros, ela se torna ansiosa. Mas se alimenta com presença, com autonomia, com verdade, ela se fortalece. O que os estoicos defendem não é o isolamento, nem o desapego frio e vazio. É a autossuficiência emocional. A ideia de que você pode e deve ser o seu próprio pilar antes de se apoiar em qualquer outra estrutura externa. Não é sobre se fechar para o amor ou para os outros. É sobre não ser esmagado quando essas presenças forem embora. Porque elas vão, em algum momento vão. A real força interior nasce quando você entende que não precisa ser amado para ser valioso, que não precisa ser desejado para se sentir importante, que não precisa da presença de alguém para ter propósito. A partir desse entendimento, tudo muda. Você começa a se mover com mais firmeza, mais clareza, mais dignidade. E, paradoxalmente, quando você deixa de precisar, é quando as pessoas começam a se aproximar, porque sentem em você algo raro: estabilidade. Sentem que você não está ali por necessidade, mas por escolha, e isso é profundamente atrativo. É isso que dá à sua presença um peso silencioso, uma energia que impõe respeito sem esforço. A autossuficiência, então, não é frieza, é liberdade. Liberdade para estar com alguém sem se perder. Liberdade para sair de onde você não é valorizado sem medo. Liberdade para não aceitar migalhas emocionais, porque você sabe o banquete que construiu dentro de si. E essa construção começa com pequenas escolhas diárias: cuidar da sua mente, da sua rotina, dos seus limites. Aprender a dizer não sem culpa, a colocar-se em primeiro lugar sem se sentir egoísta, a se enxergar como prioridade. Porque existe algo de profundamente magnético em uma pessoa que está em paz com ela mesma, que não se justifica, que não se apressa, que não se desespera para ser aceita. Essa tranquilidade interior, que muitas vezes é confundida com frieza ou arrogância, na verdade é um sinal de profundidade, de quem já enfrentou batalhas por dentro e decidiu não mais se perder tentando provar algo para fora. E isso é algo que o estoicismo cultiva com maestria: a capacidade de manter-se firme, centrado, calmo, mesmo quando o mundo à sua volta está em caos. Marco Aurélio dizia: a verdadeira força é manter-se sereno em meio à tempestade. E quando você desenvolve essa serenidade, você não precisa mais se promover, se explicar ou se esforçar para ser percebido, porque sua energia fala por você. Sua calma se torna sua presença, e sua presença se torna sua influência. É aí que mora o segredo de como algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são notadas, mesmo sem dizer uma palavra. Não é sobre aparência, nem sobre carisma forçado. É sobre estabilidade emocional, sobre transmitir, sem precisar verbalizar, que você está inteiro, que você não precisa de aprovação para existir. E o curioso
é que isso não é algo que se conquista de fora para dentro. Não adianta copiar o jeito de quem já tem isso. É algo que nasce dentro, lentamente, quando você começa a cuidar do seu mundo interno com a mesma atenção que antes você dava para o mundo externo. Quando você deixa de reagir compulsivamente e passa a escolher suas respostas. Quando você aprende que nem tudo merece a sua energia e que o silêncio, às vezes, comunica mais do que 1000 palavras. Essa força silenciosa é o oposto da ansiedade por aceitação. Enquanto muitos tentam ser notados falando alto, se exibindo, exagerando, quem é realmente forte não compete. Ele simplesmente é, e o mundo percebe, porque no fundo, todos nós buscamos segurança. E quando encontramos alguém que emana essa segurança, mesmo sem perceber, somos atraídos. É como se estivéssemos em busca de um porto, e essa pessoa, estável, serena, autossuficiente, se torna esse porto. O estoicismo ensina que a tranquilidade é uma escolha racional, não uma condição emocional, que você pode treiná-la como um músculo, e que quanto mais você escolhe a calma, mais você se torna imperturbável. A verdade é que pessoas tranquilas impõem respeito sem levantar a voz. Elas atraem sem pedir e são lembradas, não pelos excessos, mas pela profundidade. Quando você começa a cultivar isso, a se observar, a se conter, a se dominar, você passa a entrar nos lugares diferentes, a caminhar diferente, a olhar diferente, porque você sabe que carrega dentro de si o seu próprio valor. E isso é algo que ninguém pode tirar. Você já reparou como algumas pessoas parecem sempre ser tratadas com mais respeito, como suas palavras são ouvidas com atenção, seus limites raramente são ultrapassados e mesmo em silêncio, elas são levadas a sério. Isso não é coincidência. Existe uma energia que antecede qualquer palavra. A forma como você se posiciona, a sua postura emocional e, mais importante, o que você tolera. O estoicismo ensina que ninguém te desrespeita à toa. Eles apenas percebem o espaço que você dá para isso acontecer. Marco Aurélio dizia que a dignidade de um homem é medida pela sua capacidade de se manter em pé, mesmo quando tudo ao redor tenta derrubá-lo. E essa dignidade começa na forma como você se enxerga. Quando você se valoriza de verdade, você deixa de aceitar migalhas, deixa de explicar o óbvio, deixa de se disponibilizar para quem não te merece. E isso muda tudo. A maioria das pessoas busca ser querida, mas poucas têm coragem de ser respeitadas, porque o respeito exige limites, e limites exigem firmeza. Só que quem é firme consigo, naturalmente impõe esses limites sem precisar brigar. O que você tolera, ensina. Cada vez que você deixa passar um desrespeito, uma humilhação disfarçada de brincadeira, uma ausência disfarçada de estava ocupado, você reforça para o outro que aquilo é aceitável. Agora, quando você se posiciona com serenidade, sem explosão, mostrando que não aceita menos do que merece, você obriga o outro a recalibrar a forma como se relaciona com você. O estoicismo não é sobre endurecer ou se tornar alguém inatingível. É sobre elevar seus padrões internos a um ponto em que ninguém consiga te tirar da rota sem sua permissão. E o mais impressionante é que, quando você começa a se respeitar profundamente, o mundo ao seu redor responde. Você vai perceber pessoas te tratando com mais cuidado, mais intenção, mais presença, porque a sua própria energia vai comunicar. Aqui não se brinca com sentimentos, aqui não se pisa em terreno fértil, aqui se respeita. Isso não é arrogância, isso é amor próprio. E esse tipo de amor calmo, firme, silencioso, é raro, por isso é tão valorizado. Você se torna escasso no melhor sentido da palavra. E tudo o que é escasso é respeitado. Pessoas vão começar a te ouvir com mais atenção, a considerar sua opinião, mesmo que você fale pouco. Vão te procurar, não porque você implora por atenção, mas porque sua ausência pesa, sua presença marca e seu valor é sentido, não explicado. O verdadeiro poder nas relações está em não precisar delas para ser inteiro.
Está em escolher estar com alguém porque você quer e não porque você precisa. Está em saber sair de onde você não é visto, sem barulho, sem escândalo, apenas com a firmeza de quem sabe o que merece. E essa força não grita, ela apenas existe. É construída com silêncio, com decisões diárias, com o compromisso de nunca mais se abandonar por ninguém. A verdade é que a maior parte das nossas inseguranças e da busca por validação externa vem de uma falta de controle emocional. Somos ensinados a buscar confirmação, elogios e aprovação para nos sentirmos suficientes. Mas à medida que crescemos e enfrentamos as adversidades da vida, percebemos que nada disso é capaz de preencher o vazio interno que tentamos esconder atrás de máscaras e comportamentos. A verdadeira força, a verdadeira confiança vem de dentro. E o controle emocional é a chave para construir essa fortaleza interna. Quando aprendemos a controlar nossas reações e a não nos deixar abalar por fatores externos, criamos um espaço seguro onde somos livres para agir conforme nossos valores e não conforme as expectativas dos outros. O estoicismo nos ensina que a única coisa sobre a qual realmente temos controle é a nossa resposta aos eventos da vida. Não podemos controlar o comportamento das outras pessoas, nem podemos evitar contratempos, falhas ou rejeições, mas podemos controlar como reagimos a esses momentos. Em vez de nos deixar dominar pela raiva, pela frustração ou pela tristeza, podemos escolher responder com serenidade, com clareza e com autocontrole. Marco Aurélio, em seus Meditations, nos lembra constantemente de que nossa paz de espírito é nossa responsabilidade. Ele nos aconselha a sermos como a rocha no meio de um rio caudaloso, que permanece firme, mesmo quando as águas turbulentas tentam arrastá-la. Esse é o poder do controle emocional. Não deixar que as tempestades externas nos derrubem, mas sim continuar nossa jornada com a mente tranquila e focada no que realmente importa. Essa habilidade de manter a calma diante do caos não é algo que acontece da noite para o dia. Ela exige prática e dedicação, mas os benefícios são inegáveis. Quando você começa a ter domínio sobre suas emoções, começa a perceber que está menos reagindo e mais agindo com propósito. Você deixa de ser uma folha ao vento, sendo arrastada pelas circunstâncias da vida, e se torna alguém que escolhe sua direção. Você deixa de buscar aprovação e começa a viver de acordo com seus próprios princípios. E, paradoxalmente, quando você não precisa da validação dos outros, é quando começa a ser realmente admirado e respeitado. Imagine, por um momento, o impacto que isso teria nas suas relações interpessoais. Ao se tornar alguém que não se abala facilmente, você transmite confiança e estabilidade. Os outros não vão mais te ver como alguém que precisa de algo deles, mas como alguém que é autossuficiente e seguro. Isso cria uma presença magnética, pois todos querem estar ao redor de quem é emocionalmente forte e estável. Mas essa força não vem da arrogância ou do desdém pelos outros. Ela vem de um lugar de autocompaixão, de compreensão de que você é suficiente em si mesmo. Isso transforma a forma como os outros te tratam, porque a sua energia muda. Eles começam a perceber que você não está ali por necessidade, mas por escolha. E isso cria uma dinâmica completamente diferente nas relações, porque você não está mais tentando agradar ou provar nada. Além disso, quando você desenvolve o controle emocional, começa a perceber que a maioria das coisas que antes te afetavam profundamente, agora não tem mais o mesmo poder sobre você. A crítica, o julgamento ou o comportamento alheio deixam de ser ameaças à sua paz de espírito. Você passa a ser capaz de ouvir sem internalizar, de observar sem reagir. E esse autocontrole permite que você se concentre no que realmente importa, seu propósito, suas metas e seu crescimento pessoal. E à medida que você vai se aperfeiçoando nessa habilidade, as pessoas ao seu redor começam a perceber a diferença. Elas começam a ver em você algo que elas mesmas buscam: equilíbrio. E isso atrai respeito, admiração
e até mesmo um certo desejo de estar ao seu lado, porque quem não quer estar perto de alguém que transmite segurança e tranquilidade? A verdadeira liberdade emocional vem quando você se desapega da necessidade de validação. Quando você começa a entender que a sua felicidade, sua paz e sua autoestima são construídas de dentro para fora. Não importa o que o mundo diga ou como ele te trate, o que importa é como você se vê. E à medida que essa mudança interna acontece, você começa a perceber que não há mais ninguém que possa te tirar da rota. Seu valor não depende do que os outros pensam de você. Seu valor é inabalável, porque você sabe quem é. Você sabe o que representa, e isso faz toda a diferença nas suas relações, nas suas decisões e na forma como você navega pela vida. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos em nossas interações diárias é a tentação de fazer acontecer. Em vez de permitir que as relações fluam de forma natural e autêntica, tentamos controlar o resultado, agradar, impressionar ou conquistar a atenção dos outros. Isso muitas vezes leva a um comportamento forçado, a uma energia que, no fundo, não é verdadeira. E as pessoas percebem isso. No entanto, o estoicismo nos ensina que a verdadeira influência não vem de tentar ser quem não somos ou manipular as situações a nosso favor. Ela vem da capacidade de manter nosso centro emocional, independentemente das circunstâncias externas. Quando você se torna emocionalmente estável e alinhado com seus próprios valores, sua presença se torna uma força silenciosa e magnética. Imagine que você está em uma reunião ou em uma conversa importante, onde normalmente ficaria nervoso ou ansioso sobre o que os outros pensam de você. O estoico não entra em pânico diante do julgamento alheio, porque ele sabe que não tem controle sobre as opiniões dos outros. Ele tem controle apenas sobre a sua própria reação. E é essa tranquilidade, essa ausência de necessidade de agradar a qualquer custo, que cria uma aura de respeito. As pessoas sentem que você não está desesperado por sua aprovação, e isso, paradoxalmente, faz com que elas queiram te respeitar mais. Esse tipo de postura cria uma conexão verdadeira, onde o que importa não é o que você está tentando fazer, mas o que você é. E essa autenticidade, quando percebida, transforma suas interações em algo mais profundo e significativo. Isso não significa que você se torne uma pessoa indiferente ou fria. Ao contrário, a verdadeira autossuficiência emocional permite que você se envolva nas relações de uma forma mais genuína, sem medo de se expor. Mas você não depende delas para validar sua existência. A partir do momento em que você se liberta da necessidade de ser aceito a todo custo, você se torna livre para ser quem realmente é, e isso cria um poder muito mais natural e respeitado. Marco Aurélio, um dos maiores exemplos de controle emocional e humildade, sabia que a forma como ele se comportava diante dos outros era uma escolha. Ele não precisava provar nada. Ele já sabia quem era e o que representava. E por isso, ele influenciava todos ao seu redor, simplesmente sendo fiel a si mesmo. Nas suas interações cotidianas, quando você não precisa de nada de ninguém, mas escolhe compartilhar sua energia com o mundo, você cria uma dinâmica onde os outros são atraídos por sua calma, sua clareza e sua segurança. Não é uma atração forçada, como quando você tenta agradar. É uma atração natural, que surge quando as pessoas percebem que você tem algo raro, uma confiança silenciosa. E isso não acontece da noite para o dia. Isso é o resultado de um trabalho contínuo de autoconhecimento, de controle emocional e de aprendizado constante. É a prática diária de se manter fiel aos seus princípios, mesmo nas situações mais desafiadoras. Com o tempo, você vai perceber que quando mantém sua tranquilidade e seu equilíbrio emocional, as pessoas ao seu redor começam a se comportar de maneira diferente. Elas param de testar seus limites, de tentar puxar reações de você. Elas passam a te tratar com mais respeito, porque o respeito que você exige começa com o respeito que você se dá. E você não precisa forçar isso.
Não precisa controlar ou manipular as pessoas para que te tratem bem. O único controle necessário é o controle sobre si mesmo. Quando você controla suas próprias emoções, suas próprias reações e sua própria energia, você cria um ambiente onde o respeito e a admiração são naturalmente cultivados. Além disso, o controle emocional também te dá a habilidade de lidar com conflitos de uma forma mais sábia. Quando você se mantém calmo, mesmo diante de críticas ou desacordos, sua posição se torna mais forte. Você não se deixa levar pela raiva ou pelo ego. Em vez disso, você reage com clareza e objetividade, mantendo a sua integridade intacta. Isso não só melhora a qualidade das suas interações, mas também te dá a capacidade de transformar desafios em oportunidades de crescimento. O segredo de uma presença poderosa, como o estoicismo nos ensina, não está em se impor aos outros, mas em ser fiel a si mesmo, sem medo de ser rejeitado. Quando você é autossuficiente emocionalmente, você automaticamente atrai as pessoas que vão respeitar e valorizar quem você realmente é sem esforço. E com o tempo, você perceberá que, ao ser inabalável e autêntico, sua presença começa a ter um impacto muito maior na vida das pessoas ao seu redor. Agora que você sabe como o estoicismo pode transformar suas interações diárias e tornar sua presença verdadeiramente poderosa, vamos concluir com algumas dicas práticas sobre como manter esse controle emocional no seu dia a dia. Prepare-se para aplicar o que aprendeu. Chegamos ao final desse vídeo sobre como desenvolver uma presença magnética e autossuficiente através dos princípios do estoicismo. Agora, você já sabe que o verdadeiro poder vem de dentro e que, ao cultivar sua força interior e manter controle emocional, você não só transforma a sua vida, mas também se torna uma pessoa que naturalmente atrai respeito, admiração e confiança. Essa jornada de autossuficiência emocional não é fácil, mas é, sem dúvida, uma das mais recompensadoras. A chave para conquistar isso está em aplicar diariamente os ensinamentos estoicos, manter a calma diante das adversidades, não depender da aprovação alheia e, principalmente, ser fiel a si mesmo em cada interação. Acredite, ao fazer isso, você vai perceber que as pessoas começam a te tratar de uma forma mais respeitosa e, mais importante ainda, você começará a ter relacionamentos mais autênticos, profundos e livres de manipulação. Se você realmente quer ser a pessoa que as outras sentem necessidade de ter por perto, é preciso entender que o controle sobre as suas emoções é o primeiro passo. Não se deixe levar pela pressão externa, pela insegurança ou pela necessidade de ser validado. Ao dominar isso, você não só se torna mais forte e imbatível emocionalmente, mas também cria um círculo de influência onde você é admirado sem precisar fazer nada forçado. Agora não pare por aqui. Para continuar aprofundando seus conhecimentos sobre como o estoicismo pode transformar sua vida, assista aos vídeos que aparecerão na tela agora. Eles vão te ajudar a se tornar ainda mais forte emocionalmente e a criar a vida que você sempre quis, com propósito, confiança e controle. Clica no vídeo e vamos juntos nessa jornada de transformação. Não perca essa oportunidade de evoluir ainda mais. Assista agora aos vídeos recomendados na tela e continue sua jornada.